queridos irmãos e irmãs, com este domingo nós retomamos a sequência da leitura do Evangelho segundo Marcos. Nós retomamos os domingos do tempo comum, ano litúrgico B. Tivemos as festas da Ascensão, domingo retrasado, domingo passado a festa da Trindade. No meio dessa semana tivemos a festa de Corpus Christi e agora retomamos o nosso caminho do tempo comum. E o tema desse nono domingo do tempo comum é o seguinte: a religião somente serve se liberta o ser humano. Vou repetir: a religião somente serve se liberta o ser humano. Estamos dentro do contexto do início do ministério de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 1 de Marcos, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 41. O texto escolhido para este domingo, que é Marcos, capítulo 2, versículo 23, até capítulo 3, versículo 6, conclui uma sequência de controvérsias, de polêmicas de Jesus com os líderes religiosos de seu tempo. A primeira polêmica foi sobre sua autoridade para perdoar pecados, como está lá em Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. A segunda, o fato de comer com publicanos e pecadores, como se encontramos em Marcos, capítulo 2, versículos de 15 a 17. E a terceira polêmica sobre o jejum, que está em Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22, que é a cena anterior a esta nossa. Agora, a controvérsia é sobre as prescrições do sábado. Enfim, qual é o sentido do dia do Senhor, o sábado? Comecemos então a ler. Comecemos lendo então o versículo 23 do capítulo 2 de Marcos, que nos diz: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Ora, o sábado era uma das principais instituições da religião judaica. A observância do descanso sabático, desconhecido em outras culturas, era a característica distintiva do judeu em meio ao mundo, pagão, no caso. A motivação teológica para o descanso sabático era que o homem, sem distinção de classe, livre ou escravo, pudesse participar do descanso do Deus Criador, como a gente vê lá em Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11, e também em Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 12 a 14. Não era um preceito para subjugar o ser humano, mas um dom, uma bênção. Com o descanso, que interrompe o trabalho, o ser humano torna-se semelhante a Deus, Senhor da criação, e desfruta dela. Portanto, é uma antecipação e uma promessa da liberdade a qual ele é chamado. No entanto, de instituição que pretendia enobrecer o ser humano, o sábado, nas mãos dos sacerdotes e dos escribas, transformou-se em um dia de mortificação do ser humano. A meticulosa interpretação legalista do mandamento fez com que este dia, em que o homem celebrava a sua liberdade, se transformasse em um dia de escravidão. No sábado, são proibidos 39 trabalhos principais, que são, por sua vez, subdivididos em 39 secundários, totalizando, pasmem vocês, 1.521 prescrições de trabalhos proibidos. Com o farisaísmo, a observância do sábado tornou-se uma verdadeira obsessão, que efetivamente escravizou o ser humano. Seus discípulos, os discípulos de Jesus, começaram a abrir caminho arrancando espigas. Em vez do verbo caminhar, o evangelista usa abrir caminho. É o que os discípulos fazem, abre caminho. Com a sua ação, os discípulos abrem um caminho que outros deverão seguir. O caminho é um êxodo para fora da sociedade e da instituição judaica. Os discípulos abrem um caminho arrancando espigas de trigo. Não é um gesto inadvertido, mas uma ação deliberada, apesar de saberem que no sábado não se pode caminhar, nem arrancar espigas e triturá-las com as mãos para ingerir os seus grãos. Trabalho equiparado à colheita, que aparece entre as 39 principais obras proibidas. Estava lá no tratado Shabat da Mishnah, capítulo 2, versículo 7.
O evangelista não explica o motivo pelo qual os discípulos colhem espigas. Ele não diz que é por fome, simplesmente porque é isso que eles têm vontade de fazer, por prazer, porque são livres, colhem espigas. Somente isso diz o evangelista. Prossigamos a leitura do Santo Evangelho deste domingo, agora lendo o versículo 24 do capítulo 2 de Marcos. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Pontualmente, cada vez que Jesus liberta as pessoas, aparecem os fariseus. O artigo definido os fariseus, em vez de alguns fariseus, indica que se trata de todos os fariseus, que além disso aparecem repentinamente entre as espigas de trigo. É como se eles brotassem da terra, né? A instituição religiosa, com as suas leis, representada pelos fariseus, pesa como uma mortalha ameaçadora sobre a comunidade de Jesus. É o odre velho no qual se é tentado a colocar o vinho novo que Jesus Cristo traz, como ele mesmo disse em Lucas capítulo 6, versículo 37. Os fariseus não se dirigem aos discípulos, mas a Jesus. Afinal, eles responsabilizam o mestre pela maneira como seus discípulos agem. Jesus não apenas não monitora a observância da lei, mas ele mesmo a transgride. Leiamos agora os versículos de 25 a 26 do capítulo 2 de Marcos. Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Com muita ironia, Jesus remete os fariseus às Escrituras, perguntando se eles já leram um episódio muito famoso, contido no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Dirigida às pessoas que passam o dia estudando a Bíblia, a pergunta de Jesus assume um aspecto de reprovação. Cegos pelo seu fanatismo religioso, os fariseus leem, mas não compreendem. Para compreender o significado da palavra de Deus, é necessária uma atitude benevolente para com os seres humanos. Caso contrário, o texto permanece obscuro. Neste episódio, Davi pediu ao sumo sacerdote, Abiatar, que lhe desse algo de comer para ele e seus companheiros, e este lhe deu os 12 pães oferecidos a Deus todas as semanas. Pães que eram reservados aos sacerdotes, como está lá em Levítico, capítulo 24, versículos de 5 a 9. Mas a diferença entre os dois episódios se destaca. Davi agiu por fome, os discípulos não. O ponto comum entre os dois episódios é que tanto Davi como Jesus estendem as suas faculdades aos seus seguidores. Jesus perguntou aos fariseus se alguma vez tinham lido este episódio, porque deveriam ter compreendido o significado, que é a necessidade do ser humano vem antes da honra dada a Deus. Prossigamos lendo o versículo 27 do Evangelho. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. A língua grega distingue entre a fórmula plural ta sábata, que significa o dia de sábado, e to sábaton, uma transliteração do hebraico shabbaton, que significa o preceito de descanso, tanto no dia de sábado como em outro dia festivo. Aqui, no Evangelho de hoje, se trata do preceito do descanso, seja no sábado ou não. Jesus estabelece o papel do preceito do descanso na antiga aliança. Para Jesus, era uma função do ser humano. Era em função do ser humano esse preceito, a fim de torná-lo mais livre. Por isso ele foi estabelecido. O homem, imagem de Deus, não poderia ser um mero súdito sem liberdade, mas deveria de alguma forma expressar o seu senhorio. A afirmação da superioridade do homem
sobre o preceito destrói a interpretação rigorista da lei imposta pelos fariseus. Prossigamos agora lendo o versículo 28 do capítulo 2 de Marcos. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De primordial importância é a oposição que este dito estabelece entre a expressão homem, que aqui literalmente é dito Filho do Homem, e o homem do dito anterior, do versículo 27. O homem, por excelência, com H maiúsculo, é Jesus, portador do Espírito, Filho de Deus e presença de Deus na terra. Mas a expressão inclui todos aqueles que participam do seu Espírito. Em Jesus é revelada a plenitude a qual todo ser humano é chamado. No versículo anterior, o 27, Jesus fez uma declaração sobre o papel do sábado em relação ao homem Adão, criatura de Deus. Deus não o criou para estar sujeito a uma lei, mas para que através dela fosse imitador do próprio Deus. O preceito tinha a função de lembrar ao homem a sua vocação à liberdade. A lei já não é mediadora entre Deus e o ser humano, nem expressa a vontade de Deus para ele, pois através do Espírito que recebe, o relacionamento do homem com Deus agora é direto. Os seguidores de Jesus são emancipados da lei. Prosseguindo agora a leitura, vejamos o capítulo 3 de Marcos, versículo 1, que diz: Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Desta vez, Jesus não entra na sinagoga para ensinar, como da primeira vez em Marcos capítulo 1, versículo 21. Nem para proclamar a boa nova, como em Marcos capítulo 1, versículo 39. Agora ele entra na sinagoga para curar aqueles que são vítimas da opressão da instituição religiosa, mostrando-lhe os efeitos nocivos da sua doutrina. Os únicos personagens que aparecem na sinagoga são um homem, um personagem anônimo, que não pronuncia uma palavra sequer, e os fariseus, que permanecem também em silêncio. O homem é caracterizado apenas pela sua deficiência, pelo seu braço ou mão atrofiado. O termo grego keir indica tanto a mão quanto o antebraço. Essa parte aqui, né? Como a gente pode ver no primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 4, em grego. Este braço está atrofiado. O uso do tempo perfeito indica o estado resultante de uma ação ou evento anterior, revelando que a deficiência do indivíduo não é de nascença. Isto é, então, confirmado pelo uso do verbo restabelecer, que aparece no versículo 5. O termo ressecado é idêntico ao usado pelo profeta Ezequiel, no Vale dos Ossos Ressecados, abre aspas, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos exterminados. Fecha aspas, como está em Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Marcos interpreta o texto do profeta, atribuindo a falta de vida do povo ao seu estado de submissão ao legalismo farisaico. O inválido representa todas as pessoas que frequentam a sinagoga. Ao fazê-lo, Marcos indica que a paralisia da atividade, a incapacidade de iniciativa e de criatividade são um efeito geral da influência do ensino farisaico sobre o povo. Prossigamos. Lendo agora o versículo 2 do capítulo 3 de Marcos. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Quem está à espreita são os fariseus, que são mencionados posteriormente no versículo 6. Os mesmos que questionaram Jesus sobre a conduta dos discípulos, quando eles colhiam espigas, em Marcos capítulo 2, versículo 24, como acabamos de ver. Diante das críticas que Jesus lhes dirige, eles não reagem revendo sua atitude e continuam apegados às suas posições e dispostos a tudo. Por isso estão agora à espreita. Eles usam a própria lei como instrumento. Procuram uma razão legal para denunciar Jesus. A lei, nas mãos dos fariseus, ou se torna um instrumento para paralisar o povo,
ou um instrumento de acusação contra aqueles que ousam contradizê-los. Prossigamos agora lendo o versículo 3 do capítulo 3 de Marcos. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Jesus faz o homem realizar duas ações muito importantes. A primeira é levantar-se, ou seja, assumir a posição do homem livre, manifestar-se em toda a sua estatura, libertando-se da submissão a uma religião que quer o ser humano prostrado, por terra, submisso. O segundo gesto que Jesus Cristo pede ao homem, o segundo comando é colocar-se no meio, no centro. O centro de interesse da instituição religiosa era a lei. Agora Jesus coloca no centro o ser humano e as suas necessidades. Ele inverte. A instituição religiosa deve funcionar para o bem do ser humano. Este é o único critério para julgar a sua validade. Leamos agora o versículo 4. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus tenta fazer compreender aos fariseus a contradição que implica a sua interpretação da lei e a observância que exigem do povo. Os fariseus instrumentalizaram Deus, tornando-o cúmplice da opressão e da morte que infligem. Para Jesus, o bem do ser humano consiste na atividade livre que o desenvolve. Para os fariseus, é submissão ao código da lei. O silêncio dos fariseus é eloquente. Não só não toleram fazer o bem ao homem, restituindo-lhe a capacidade de liberdade de ação que Deus lhe deu, mas ameaçam matar quem quiser libertá-lo, ou seja, fazem o mal. Para os fariseus, a fidelidade a Deus nada tem a ver com o interesse pelo bem do ser humano. A única coisa importante é que seja preservada a obediência ao que propõem como lei de Deus, que nada mais é do que a sua própria ideologia absolutizada. Leiamos agora o versículo 5 do capítulo 3 de Marcos. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e a mão ficou curada. O silêncio dos fariseus, que mostra a sua obstinação nos seus propósitos, provoca a indignação de Jesus. Ele olha para todos eles com ira. Marcos mostra o antagonismo de Jesus contra aqueles que usam o nome de Deus para impedir o plano divino, a liberdade do ser humano, tornando-o vítima de uma lei religiosa. Porém, combinado com a raiva, Jesus sente tristeza. A ira corresponde ao mal que os fariseus fazem ao subjugar o povo e impedir o seu desenvolvimento humano. A tristeza se deve à cegueira incurável desses homens que ao mal chamam bem e ao bem de mal, como já denunciava o profeta Isaías no capítulo 5, versículo 20 de seu livro. Eles também não são dignos de compaixão. Aliás, eles também são dignos, desculpem, de compaixão. São outro exemplo da obra perdida de Deus. Ambas as reações de Jesus surgem do amor. A ira, do amor pelas pessoas. Tristeza, por amor aos próprios fariseus. A reação de Jesus não é violenta, mas um desafio corajoso. A oposição dos líderes espirituais não impede a sua ação. Estender o braço significa exercitar sua capacidade de agir. Jesus devolve-a ao homem, permitindo-lhe a sua livre iniciativa. O inválido cumpre a ordem de Jesus e seu braço volta ao normal, como estava antes de ser seco pela submissão à sinagoga. A ordem que dá ao enfermo significa que Jesus exorta e convida os homens, de todas as maneiras, a optarem pela liberdade e pela vida. Quem responde, recupera a sua humanidade. Chegamos agora ao último versículo do Evangelho deste domingo, o 9º domingo do tempo comum, é o versículo 6 do capítulo 3 de Marcos. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus,
a maneira como haveriam de matá-lo. A reação dos fariseus é imediata. O problema para eles é da maior gravidade. Agora já não pensam em denunciar Jesus, como tinham em mente, mas, sem esperar a decisão do tribunal, pensam diretamente em como eliminá-lo. Mas não querendo ser os executores materiais do assassinato, para salvar a face diante do povo, procuram a aliança com o poder político, representado pelo seu inimigo histórico, Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, o assassino de João o Batista, como ele mesmo reconhece em Marcos capítulo 6, versículo 16. Afinal, Jesus é um perigo, não só para o poder religioso, mas também para o poder político. Ambos os poderes apoiam-se mutuamente. Embora se odeiem, eles têm uma necessidade vital um do outro. Um casamento de interesse. O poder religioso precisa do poder político para transformar os preceitos religiosos em leis civis. O poder civil necessita do apoio da religião para impor as suas leis e manter o povo submisso. A submissão religiosa garante a submissão civil. Um Deus despótico legitima o despotismo. Pois bem, após essa reflexão pormenorizada que nos foi oferecida por Frei Alberto Madi, faço eu as minhas considerações pessoais e começo citando Paulo, o grande apóstolo, que na 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6b disse: com efeito, a letra mata, mas o Espírito faz viver. Repito, com efeito, a letra mata, mas o Espírito faz viver. O Evangelho deste domingo constitui um sério alerta sobre o perigo que pode representar uma prática religiosa legalista, rigorista, meramente exterior. Se a religião não promove o bem do ser humano, ela não vem de Deus, nem leva-nos até Ele. Afinal, o Deus que Jesus veio nos revelar é um Deus que se importa, se compromete, se sensibiliza por tudo aquilo que se passa na vida do ser humano. Aliás, isso não é uma exclusividade da revelação cristã. No Antigo Testamento, o judaísmo já nos apresenta um Deus empático com a dor do ser humano. Abre aspas. Diz Deus: eu vi a humilhação de meu povo no Egito e ouvi seu clamor por causa da dureza dos feitores. Sim, eu conheço o seu sofrimento. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Como está em Êxodo, capítulo 3, versículo de 7 a 8a. Os 3 verbos aqui são importantes. Deus diz que viu, ouviu e conhece. Pois bem, Deus é o sujeito dos 3 verbos, demonstrando a sua iniciativa, a sua atenção e interesse pelo seu povo. O maior perigo de todas as religiões, inclusive a nossa, a cristã, é deixar-se dominar pela realidade exterior. Ir ao culto, Eucaristia, receber os sacramentos e cumprir com os preceitos básicos. Isso, sem a experiência íntima, profunda e autêntica com o Cristo, de nada vale. No cristianismo, o fundamental é o encontro com a palavra de Deus, que é seu Filho, como está lá no capítulo 1 de João. Para aqueles que desejam seguir verdadeiramente Jesus Cristo, de nada serve um conhecimento intelectual, racional e memorizado das Sagradas Escrituras, sem que o Cristo habite, de fato, no coração daqueles que afirmam conhecê-lo. Isso está claro em João capítulo 1, versículos de 12 a 13. Por isso, uma religião e uma fé que não levem as pessoas a se envolverem, a se preocuparem e se ocuparem umas das outras, não são provenientes de Deus nem conduzem a Deus. O exemplo que Jesus dá na segunda cena do Evangelho deste domingo é claríssimo. Ele, ao entrar na sinagoga de Cafarnaum, não consegue tomar parte do culto sem antes e principalmente realizar o bem, que é curar o homem com a mão ou o braço ressequidos, paralisados. O bem, a felicidade e a dignidade do ser humano são postos antes do culto a Deus.
Vejam só. Diante disso, não há necessidade de se dizer mais nada. Quem mesmo assim não estiver totalmente convencido, basta ler uma das mais importantes parábolas contadas por Jesus, aquela do juízo final, o juízo universal, que está em Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. E agora, concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho deste 9º domingo do tempo comum, convido todos vocês a rezarem comigo. Já está aparecendo aí na vossa tela. Nós te louvamos, Senhor Jesus, neste dia tu convidas muitos a encontrar-se na unidade de um só coração e uma só alma, e fazes que na amabilidade do acolhimento, na intensidade da oração, na generosidade da caridade, na variedade dos ministérios, manifeste-se visivelmente a verdadeira face da tua igreja. Verdadeiramente, este é o dia da igreja, do povo, dos redimidos, a caminho da unidade perfeita. Amém. Oração de Marino Gobim, monge carmelita. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Deus vos abençoe e vos guarde. E até a próxima semana, se Deus quiser.